E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o vídeo de olheiro sobre Vitor Benedito Leque da Silva, atacante de 20 anos que pertence ao Atlético Goianiense e, segundo vários portais de notícia, está vindo para o Cruzeiro para jogar nessa temporada 2021. O Vitor Leque tem um início de carreira bem nebuloso, eu diria, tá? Eu encontrei aqui algumas informações que em 2017 ele jogou pelo Betis, não o da Espanha, tá? O Betis Futebol Clube da cidade de Ouro Branco aqui em Minas Gerais, mas não encontrei dados da passagem dele por lá. Em 2019, ele teve uma passagem na base do Internacional. Essa foi possível a gente identificar, tem até foto dele com a camisa do Colorado. E nessa temporada 2019, ele jogou o Brasileiro Sub-20 pelo time do Inter, mas só entrou em um jogo contra o Sport, ficando no banco em várias outras partidas da competição. Para 2020, apareceu no Atlético Goianiense e começou a ter as chances como profissional lá no Campeonato Goiano. A estreia dele foi entrando no segundo tempo, no dia 8 de março de 2020, contra o Goiânia, e o Atlético venceu esse jogo por 1-0. Depois ele jogou também contra o Grêmio Anápolis e participou de alguns minutos de um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, seu ex-clube, mas na ocasião não teve lei do ex, inclusive o Inter ganhou por 3-0. Ficou um período grande fora aí do time principal, mas nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele apareceu alguns minutos contra o Atlético Mineiro no Mineirão e jogou contra o Botafogo lá no Newton Santos, marcando seu primeiro gol como profissional. Foi o primeiro gol que você viu nesse vídeo. Ele foi um reserva bem utilizado nessa reta final de Brasileiro e o Dragão jogava paralelamente à Copa Verde e na Copa Verde ele era titular. Ele fez um dos gols na goleada contra o Sinop por 5-1 e na 33ª rodada ele fez o gol da vitória no jogo contra o São Paulo no Brasileiro. Já ali no finalzinho do jogo, né, ele entrou e completou para o gol vazio depois do passe do Chico. Virou uma figurinha carimbada no time do Atlético Goianiense até a 36ª rodada, num jogo contra o Furacão em Curitiba, que foi a última partida que ele entrou. Eu vi alguns rumores de que o Vitor Leque teve um episódio de indisciplina lá em Curitiba, mas realmente não achei nenhum relato muito confiável do que é que esse camarada fez, mas o Atlético Goianiense não usou ele mais e colocou o jogador à disposição no mercado e é por isso que ele viria para o Cruzeiro. Pelo que está sendo noticiado, ele vem para cá por empréstimo até o fim da temporada e com 50% dos direitos econômicos fixados num valor que não foi divulgado. Considerando todas as competições da temporada, ele jogou 16 vezes pelo Atlético Goianiense, 4 como titular e 12 como reserva utilizado, e marcou 3 gols, tá? Foi um na Copa Verde e 2 no Campeonato Brasileiro. E considerando só o Campeonato Brasileiro, foram 8 jogos e 2 gols marcados, numa soma total de 101 minutos em campo, o que significa que ele teve uma ótima média de gol por minuto, né? Em tese, ele fez um gol a cada 50 minutos no Brasileiro. Isso significa que botou o camarada em campo e ele vai meter 2 gols por partida? Obviamente não. Até porque analisando os gols que ele marcou contra Botafogo e São Paulo, foram aquele gol que você pode analisar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Se você quiser falar que era um gol muito fácil, que era ele sem goleiro só completar pra dentro, que até a sua avó fazia, é uma análise válida. E se você quiser falar que ele estava bem posicionado e se mostrou oportunista, também é uma análise válida. Fato é que, chegando ao Cruzeiro, o Vitor Leque deve inicialmente integrar o nosso time sub-20. Caso impressione por lá, ele pode ser integrado ao time de cima. E acho que dá pra gente ver que é um jogador que tem algumas virtudes, tem boa velocidade, gosta de fazer gol. E parece meio imbecil falar que um atacante gosta de fazer gol, mas a gente tá vivendo uma realidade no futebol brasileiro que ninguém faz gol. Então esse atacante que tem uma postura mais agressiva, que busca jogada diferente, é sim uma coisa interessante. Agora essa questão do ato de indisciplina que faz o Dragão não querer manter o jogador me deixa muito encucado, porque acho que ainda tá muito fresco na memória de todo mundo aquele episódio da temporada passada que, por um ato de indisciplina, 6 jogadores da nossa base foram dispensados, né? Não imediatamente, Alguns voltaram de empréstimo, um foi mandado embora, que foi o Pedro Bicalho. Outros foram liberados para jogar em outros clubes e tudo mais, mas no final das contas o Cruzeiro mandou embora todo mundo. E agora está trazendo um jogador que também tem um histórico de indisciplina. E isso reforça aquela opinião que a gente tem. O problema não é cometer ato de indisciplina, o problema é quem é o seu empresário, né? Porque se for um camarada que o Sérgio Santos Rodrigues não gosta, aí ele vai arrumar subterfúgios para não utilizar esse jogador. E o interesse do Cruzeiro, que
se dane. E eu não tô falando isso para desqualificar o Vitor Leque, até porque não sei exatamente o que aconteceu e vou tentar analisar tecnicamente o jogador. Parece ser interessante e promissor. Contratar um jogador por empréstimo com opção de compra é bom porque você pode experimentar esse atleta. Se ele não der certo, você não compra. Mas seria muito bom se a diretoria informasse qual é o valor fixado para a compra para a gente saber se esse cara jogar bem, o Cruzeiro vai ter condição de mantê-lo aqui, porque o Cruzeiro servindo de barriga de aluguel para valorizar jogador dos outros e não ganhar nada, como a gente viu na situação do Rafael Luiz, é uma coisa que não pode acontecer. Não dá pra gente fazer uma grande análise aí do desempenho dele pelas estatísticas no último Brasileiro, porque, como eu disse, ele entrou em 8 partidas, mas foram pouquíssimos minutos em campo. Então seria injusto tecer uma análise sobre o aproveitamento de passe dele, de drible e tudo mais, porque um cara que jogou em média menos de 15 minutos por partida, ele não tem as melhores condições do mundo para mostrar seu futebol. No frigir dos ovos, eu não vejo essa contratação com maus olhos, acho que é um rapaz que parece ter talento sim, e se tá vindo pro Cruzeiro, tomara que coma a bola, jogue muito futebol com a nossa camisa e convença o clube a adquirir o passe dele ao final do empréstimo. Só acho importante destacar que a contratação ainda não foi oficializada, nem pelo Atlético Goianiense, nem pelo Cruzeiro, mas desde a semana passada tá tudo bem encaminhado, dizem que ele já tá em Belo Horizonte inclusive, e isso deve ser fechado nas próximas horas. Está colocada a minha opinião sobre Vitor Leque, gostaria que vocês também deixassem nos comentários o que pensam sobre o atleta, se é uma aposta interessante feita pelo nosso clube ou não, e eu acho que esse é o nome, tá? Aposta. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e também fique à vontade para usar os comentários para deixar sugestão de outros nomes que você quer que eu faça um vídeo de olheiro. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!